Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Por iniciativa do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, primeira parte da reunião ordinária de número 75 é dedicada ao trabalho do Integra Campinas. Representantes do Conselho Municipal Antidrogas entregam carta aos vereadores contrários à internação compulsória de usuários de drogas. Comissão de Legalidade da Câmara realiza 2 audiências públicas em sequência e discute criação de cargos públicos e campanha de popularização das artes da cena. E no esporte está chegando a hora, a reta final de preparação. Quem leva o título do futebol amador feminino da cidade? Atlético Unidos ou Futebol Feminino Campinas? E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e as altas temperaturas registradas neste ano têm impactado até mesmo na nossa escolha pelos alimentos. Hidratação, opção de lanches mais leves e práticos e algumas dicas podem tornar esses dias mais agradáveis. O ano de 2023 tem sido um dos mais quentes de que se tem registro na história do planeta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMEP, o país já registrou 8 eventos de onda de calor desde o início de 2023, com a possibilidade de novas ocorrências ainda neste ano. E para vencer esses dias da melhor maneira, adquirir bons hábitos alimentares é essencial. E tudo começa pela hidratação. No processo de transpiração, você perde água e sais minerais. Se você tem uma hidratação eficiente, você está bem hidratado, seus sais minerais estão diluídos e você vai transpirar e vai perder menos sais. Se você tem um consumo muito baixo de água, né, ou de líquidos, os sais minerais estão concentrados. Então, no processo de transpiração, você perde muitos sais. E aí, isso inicia um processo de desidratação. Para quem ainda não tem o hábito de beber água ou até mesmo uma certa rejeição, saborizar pode ser uma ótima saída. A gente pode colocar as águas saborizadas, né? A pessoa não gosta da água porque ela não tem gosto. Então, ele pode ter algumas alternativas, colocar um galinho de hortelã, rodelas de limão, ou abusar de chás, que podem ser os chás que a gente tem em casa, ou chás de frutas, né? A gente lava muito bem as cascas de abacaxi, de maracujá, laranja, ferve e depois deixa isso esfriar e se torna um chá gelado. E aí as pessoas consomem com mais facilidade. E por que será que nós suamos mais ou sentimos sono logo após as refeições? Nesses dias quentes, a gente precisa evitar o consumo de alimentos muito gordurosos, que demandam muita energia para metabolizar. Então, a gente tem esse suador porque toda a nossa energia está concentrada para a digestão dos alimentos. E como tem a condição de você manter a temperatura do corpo, seu organismo também tem essa necessidade. Então, você come uma comida mais gordurosa, você aumenta a temperatura do seu organismo. E por isso você tem essa sensação de calorão logo depois. Então, por isso a gente pede para as pessoas optarem por alimentos mais leves. Carnes mais magras, então mesmo que seja bovina, uma carne magra, peixes, aves, sem pele, que também demanda uma energia para digestão.
Faça frio ou faça calor, a composição do prato nutritivo e funcional pode seguir a seguinte proporção. Não só nos dias de calor, mas a indicação é que um prato de refeição ele seja composto 50% de legumes, verduras cozidas ou cruas e os outros 50%, 25% de proteína, que pode ser animal ou vegetal para quem é vegetariano, e os outros 25% arroz e feijão. Para quem não abre mão de uma feijoada, mesmo no calor, fica a dica. Para quem não resiste, né, sempre após o consumo de algum alimento ou refeição mais gordurosa, optar por frutas mais cítricas, então laranja, abacaxi, que essas frutas de alguma forma elas auxiliam a digestão para que essa digestão ocorra mais facilmente. Não sentir fome não significa que não precisamos nos nutrir. Por isso, os lanches entre as refeições são muito importantes. A gente pode usar a cenoura, né? Dá para fazer em casa e levar para o trabalho. Corta a cenoura em palitos e você leva num potinho hermético, importante lavar bem a casca. Ou os tomatinhos, né? Você deixa na geladeira, põe no potinho e leva para comer no meio da manhã, junto com castanhas. Quem não gosta de um sorvete geladinho nesses dias quentes que nós temos vivido? Você quer uma dica acessível, caseira e natural? Olha só! É bem simples, né? Mesmo que você não tenha os equipamentos de, não tem uma forma para picolé, não há necessidade. Tem um bem bacana que é polpa de manga com maracujá. Você congela a manga e bate com maracujá e deixa no freezer. Ele fica até cremoso e não precisa de açúcar. E pode ser com polpa de outras frutas, por exemplo, morango, né? Bate a polpa de morango, você pode colocar nos copinhos de café com palito de sorvete mesmo, que se compra em supermercado, põe no congelador e depois tira da casquinha e fica um picolé doméstico muito mais saudável. E ainda sobre hidratação. Uma conta fácil pode ajudar você a chegar à melhor quantidade de água para o seu biotipo. Normalmente a gente indica 35 ml por quilo de peso ao dia. E nos dias mais quentes, 50 ml. Então, se uma pessoa tem 70 quilos, ela multiplica por 50 ml e ela vai ter que consumir 3,5 litros de água ao dia. Vamos falar de educação agora? Já pensou em estudar de graça? Ter moradia, alimentação, transporte e curso de inglês? Todo mundo quer, né? Então fique atento com o prazo de inscrição da ILUM. As inscrições para estudar na Escola de Ciência do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Matérias estão abertas até o dia 20 de dezembro. Será oferecido o curso em Ciência, Tecnologia e Inovação, a nível de bacharelado. Aqui tem todos os benefícios, eu diria, né? Então ele tem toda a parte da alimentação, né? Ele tem a moradia, né? Ele tem transporte se precisar, da origem dele. Ele tem curso de inglês também. Ele recebe quando chega aqui um computador. A Vitória, de 19 anos, já está quase se formando e sempre quis seguir na carreira de neurocientista. Ela faz parte da primeira turma de alunos que ingressaram na escola e no ano que vem irá se formar. Desde pequena eu sempre amei muito a ciência e sempre gostei de diversas áreas, então de matemática, física, química, biologia, e eu não gostava muito da ideia de ter que chegar na época do vestibular e ter que escolher só um caminho e deixar de estudar as outras coisas. Então, justamente no meu último ano de ensino médio, eu recebi uma notícia que comentava sobre a instituição de ensino superior do CNPEM, e a hora que eu vi, brilhou meus olhos e eu falei, não, parece que foi feito assim para mim. Para a Vitória, o fato de terminar o curso cedo facilitará ainda mais para ela ser uma doutoranda cada vez mais rápido. O curso em período integral tem duração de 3 anos e são 40 vagas que são oferecidas pela escola. Dentre essas, 20 são destinadas aos alunos da escola pública. E para aquele aluno que tem interesse em participar, são 3 etapas do processo seletivo: a inscrição, a nota do Enem e a entrevista com a equipe avaliadora. E para você que quer entrar na ILUM, prepare-se e estude bastante, igual a Vitória, porque a concorrência será forte.
Eu acredito que esse ano será mais de 1.200 candidatos, né? A gente não tem esse número ainda, mas já está nesse número, né? E o número de candidatos por vaga certamente é mais de 30 por vagas. Mas eu não queria com isso desanimar ninguém a deixar de se inscrever, que é sempre importante. O critério que a gente estabelece aqui é um critério diferenciado, e a entrevista é uma conversa. E olha só, o CESP Campinas fechou o balanço do setor para o ano de 2023 e analisou as perspectivas para o próximo ano. Durante uma coletiva no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em Campinas, José Henrique, diretor do setor, revelou que o ano de 2024 terá mais dificuldades de avanços devido à estabilidade de resultados deste ano. A gente sempre tem expectativa, a gente sabe que nós somos uma região muito boa do Brasil, né? Então a gente sabe que a gente tem mão de obra, a gente tem capacidade. E a gente vê, eu acompanho junto com o secretário Jorge Lima, que ele sempre está passando dentro do nosso grupo, os investimentos que ele tem trazido, que ele tem visto com o governador Tarcísio de Freitas, que empresas pretendem vir. Apesar de tudo, as empresas continuam investindo, o mundo continua, não como a pujança que a gente gostaria, que a gente tem capacidade. Em 2023, houve uma diminuição de 12% na inadimplência. Mesmo assim, o mercado para 2024 vai permanecer parado devido à alta dos juros e da inflação. No panorama regional de comércio, as cidades que mais exportaram foi Campinas com 30%, Paulínia com 24% e Sumaré com 11%. Já as maiores importadoras foram Paulínia, com 37%, Campinas, com 29% e Jaguariúna, com 8%. Porque tanto exportação quanto importação, os grandes itens são máquinas e equipamentos industriais e agropecuários. Isso tudo está ligado à política econômica e ao endividamento que foi dito pelo José Henrique. Então, se nesse período de janeiro a outubro ficou estável para negativo a exportação e o carro-chefe é máquinas, e a exportação veio de fevereiro até outubro negativo, as importações de partes e peças e também de máquinas para incrementar a produção industrial, eles estão sim em compasso de espera, aguardando uma política de juros mais baixa. A gente gosta de pagar imposto justo, a gente gosta de pagar o custo justo, mas quando você tem sinalizações que a sua atividade será penalizada com aumento de custos diretos ou indiretos, isso faz com que as pessoas, as empresas, não queiram investir tanto quanto poderiam fazer. Eu tenho condições de fazer 1 tonelada por mês, eu vou fazer 500 quilos. Entendeu? Ou seja, você desestimula o investimento, porque você não vai ter retorno. Assim, essa interferência do Estado, aumentar, por exemplo, a tributação sobre resultados, você, em vez de você ter um trabalho, ter um resultado benéfico, você está gerando um malefício. Porque se você tem resultados melhores, mais positivos, você consegue gerar emprego melhor com mão de obra ganhando mais. Vamos com as notícias do Legislativo agora, porque uma associação que reúne as entidades filantrópicas de Campinas e região, a Integra Campinas, foi a pauta da primeira parte da reunião ordinária de número 75. Quem promoveu o evento foi o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, para que a sociedade conheça o trabalho da instituição. Uma associação que presta assessoramento administrativo, jurídico, técnico, financeiro e de compliance para organizações da sociedade civil foi a pauta da primeira parte da reunião ordinária de número 75. O evento foi coordenado pelo presidente da Casa, o vereador Luiz Rossini. A Câmara, nesse momento, tem a honra, de receber essas pessoas que já desenvolvem um trabalho importante para a cidade, cada um numa entidade assistencial, social,
contribuindo com o fortalecimento das ações de políticas públicas na área social da cidade de Campinas, né? São pessoas a quem Campinas deve muito respeito e gratidão. Nós reconhecemos o papel, a importância, a missão das ONGs antigas, hoje as organizações da sociedade civil, como parceiras do poder público. As organizações da sociedade civil atuam em áreas onde o Estado não consegue chegar. Vulnerabilidade significa renda, condições estruturais de moradia, falta de coleta de lixo, de saneamento básico. E isso tudo são dados de acordo com a NOB, SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Estima-se hoje que 20% da população total da cidade vive em áreas de vulnerabilidade. As entidades associadas são todas filantrópicas, mas atuam em diversas áreas da sociedade civil. Ela surgiu de um grupo originário que partiu do Conselho das Entidades Parceiras da FEAC. FEAC, vocês todos conhecem, é a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, hoje se chama de Fundação FEAC, que sempre deu apoio a essa causa. As entidades sentiram a necessidade de um fortalecimento institucional. Com o tempo, descobrimos, fomos percebendo que havia uma necessidade das entidades terem uma maior representatividade e reconhecimento, porque estavam muito desconhecidas, tem entidades de todos os tipos, grandes, pequenas e médias, e precisava de mais reconhecimento, tanto na sociedade de Campinas, quanto perante o poder público. Uma das motivações da Integra é a formação multidisciplinar na área da assistência social. Formação das pessoas para dirigir e dos próprios funcionários, pessoas que assistem hoje. São assistentes sociais, são psicólogos, são educadores, são na área de medicina, médicos, enfermeiros, que se formam, têm a sua formação básica, mas muito poucos com especialização na área da assistência, na área do terceiro setor. Esse aporte qualitativo do terceiro setor deve ampliar o quantitativo e impactar a economia. A gente emprega para bastante pessoas, a gente emprega quase 6% da mão de obra do país inteiro, ou seja, é uma atividade intensiva em mão de obra, que dá emprego e que realmente merece, vamos dizer assim, é um peso importante na economia. Atualmente, são mais de 50 entidades associadas e a expectativa é de que esse número aumente bastante. Hoje são 55 entidades já associadas e é bom saber que existe essa preocupação de atrair as novas entidades. E durante a reunião ordinária de número 75, representantes do Conselho Municipal Antidrogas entregaram uma carta ao presidente do Legislativo, vereador Luiz Rossini, e também demais vereadores que são contrários à internação compulsória de usuários de drogas. Durante o intervalo regimental da reunião ordinária de número 75, representantes do Conselho Municipal Antidrogas, contrários ao projeto que estabelece deveres ao município com relação à prevenção ao uso de drogas, internação compulsória de usuários e responsabilidade do poder público local por áreas de decadência urbana decorrentes da concentração de usuários, conversaram com o presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, e os vereadores Cecílio Santos, Mariana Conte, Paulo Búfalo, Paola Miguel, Guida Calisto, Gustavo Peta e Edson Ribeiro, para que a proposta fosse rejeitada. Na ocasião, a reunião ordinária foi encerrada antes que o projeto fosse votado. Roberta Silveira dos Reis, que faz a gestão de um CAPS-AD em Campinas, traz pontos contrários à internação logo no primeiro momento. Em abril, o Comad se posicionou frente ao projeto de lei que está em aprovação hoje, que veio para o Pleno, demonstrando que qualquer lei que fira os princípios do SUS, o Comad, que é o Conselho Municipal,
né, de álcool e outras drogas, que representa a população com representação da educação, da saúde, da justiça, da habitação, de vários órgãos representativos, demonstra-se contrário a qualquer projeto de lei que fere os princípios do SUS e do SUAS, né? E quando a gente pega o projeto de lei aí para a gente fazer uma leitura, nós vemos que ele fere os princípios da Lei 10.216, em que diz que a internação ela é o último recurso para ser utilizado no âmbito do SUS, quando todos os outros já foram esgotados, né? E o projeto de lei ele propõe que ele seja a carta de entrada aí para a população. A vereadora Guida Calisto reforçou a preocupação com a votação e diz que o tratamento correto seria na redução de danos. E esse projeto de lei, primeiro que ele é totalmente inconstitucional, né? Porque até o próprio STF, a legislação nacional, a farta legislação nacional e a própria orientação da OMS diz que nesses casos o tratamento tem que ser na base da redução de danos, né? Porque o tratamento de internação compulsória, ele acontece muito nas comunidades terapêuticas, em determinadas comunidades terapêuticas que são comunidades muito precárias, né, não são comunidades que fazem um tratamento sério, elas utilizam o tratamento da abstinência. Só que as outras comunidades terapêuticas, essas mais precarizadas, elas têm o costume de usar tratamentos à base de tortura, de cárcere, de aprisionamento, e isso é um tratamento desumano. Na ocasião, foi entregue uma carta com reivindicações e apontamentos. O COMEN, então, ele se posiciona contrário frente a algumas etapas aí do projeto de lei que foi colocado, se esses feriu o princípio do SUS. E nós fizemos alguns apontamentos para o vereador que fere alguns princípios do SUS e do SUAS. E olha só, a vereadora Mariana Conte protocolou um projeto de lei complementar para validar a contagem do tempo de trabalho de servidores municipais durante a pandemia, assunto que foi debatido em audiência pública. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas uma audiência pública para tratar do projeto de lei complementar 63 de 2023, de autoria da vereadora Mariana Conte, para que os períodos trabalhados pelos servidores municipais durante o momento mais grave de pandemia da Covid-19 possam ser contabilizados como tempo de serviço para efeitos de concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio para os integrantes do funcionalismo público municipal. Ele foi um projeto de lei que nós dialogamos com vários servidores. Aqui a Cidinha está aqui, ela foi uma das impulsionadoras, né, que nos procurou, enfim, e a partir desse diálogo nós apresentamos o projeto de lei. Em decorrência da Lei Federal 173 de 2020, que foi publicada no contexto da pandemia. Então, lembramos aqui, 2020, nós estávamos naquele momento trágico e no momento tão difícil que a sociedade brasileira passou, né, no momento de maior crise de saúde pública que a gente já teve enquanto humanidade, digamos assim, né, mas não quanto humanidade, porque a gente tem outras, mas da era moderna, digamos assim. E essa lei complementar, no artigo 8º, ela proibiu, então, que o tempo trabalhado durante o período da pandemia contasse para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem despesa com o pessoal. Então, na verdade, essa foi uma lei federal que foi aprovada pelo governo Bolsonaro no contexto da pandemia. E aí, assim, eu acho que não tem outra forma de dizer a injustiça que essa lei representa. A vereadora pontuou durante a audiência pública que a pandemia da Covid-19 afetou profundamente os serviços públicos e também os servidores. Servidores públicos trabalharam durante a pandemia, seja presencialmente, seja remotamente, e mesmo trabalho remoto, que muitas vezes é colocado como argumento para dizer como se trabalho remoto não fosse trabalho, e quem viveu o que foi o processo de trabalho remoto sabe muito bem o que é a dificuldade do trabalho remoto, de estar dentro de casa, com seus equipamentos, às vezes com os filhos dentro de casa, tendo que, sem os mecanismos
instrumentos adequados, sem formação, sem orientação, numa tensão constante, se volta para o presencial, se não volta, se tem condições, se não tem condições. Mariana salienta que é um direito mais do que legítimo dos servidores que o tempo trabalhado seja devidamente contabilizado. Estamos argumentando que esse projeto não cria novos benefícios. Né? Então, trata do regime jurídico, mas não cria novos benefícios. Ele apenas, digamos assim, ele ajusta um benefício já existente que não está sendo contado. Milton é motorista especializado da CETEC e faz um breve balanço da escala de serviço diária naquela época. De dia, 5 é pouco. A gente chegou a trabalhar em 4, sem ajudante, para uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes. Eu tenho também as escalas de serviço, eu tenho vários outros materiais. Bom, para vocês só terem uma ideia, em 24 horas em Campinas, em tempos normais, o falecimento são de 20 pessoas a 25 pessoas em 24 horas. Na pandemia, teve um pico de 66 óbitos em 24 horas. Conforme a parlamentar, um abaixo-assinado será entregue na reunião ordinária desta quarta-feira ao presidente da Câmara, Luiz Rossini, e ao vereador líder de governo, Paulo Haddad. Mas aí eu entendo que a gente precisa entregar esse abaixo-assinado, então a nossa ideia é entregar no dia 6 de dezembro, que vai estar na pauta, na sessão, a pauta da bonificação, mas também a gente trazer o tema da contagem do tempo e entregar para o presidente da Câmara, para o líder do governo. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Jornal Câmara Notícia nesta quarta-feira. E olha só, nesta semana, 2 audiências públicas foram realizadas em seguida no plenário. A primeira debateu o projeto de lei complementar que estabelece a implantação da campanha municipal de popularização das artes da cena. Presidida pelo vereador Felipe Marquesi, membro da Comissão de Constituição e Legalidade, a audiência pública recebeu o diretor de Cultura de Campinas, Gabriel Rapace, que abordou a reformulação necessária da campanha de popularização do teatro. A campanha municipal de popularização do teatro, ela tem uma história longa aqui em Campinas, cerca de 30 anos que ela acontece de diversas formas, por muitas mãos, e o fato de existir há tanto tempo é um grande motivo para a gente sempre buscar aperfeiçoar, reelaborar, para que a gente tenha efetividade. E quando a gente pensa hoje em trazer pessoas para o teatro, a gente está, de certa forma, competindo com o shopping center, competindo com as academias de esporte, competindo com o lazer ao ar livre, com a ida a um barzinho para bater papo, porque a gente está falando do momento de lazer. Então a gente tem que criar condições de atratividade para o público, não só pelo preço mais baixo durante a campanha, mas também a gente ter formas que tragam a pessoas. De acordo com a presidente do Conselho de Política Cultural de Campinas, essa nova proposta foi construída com muitos grupos da sociedade civil. Então, muitos grupos e artistas puderam participar de um pensamento de reelaboração e de transformação dessa lei, que ela estava anacrônica, digamos assim. Como o Gabriel falou, é uma lei que tem um histórico longo, de mais de 30 anos, e uma série de adaptações eram necessárias. A coordenadora dos editais da Secretaria de Cultura abordou mais mudanças que o projeto contempla. Uma das mudanças, né, entre a lei anterior e agora, é que antes era apenas o teatro. Então agora é artes da cena, é teatro, dança, performance e o circo. Nessa nova versão, ele tem apenas um edital, né, que é do edital de avaliação, e todos os projetos aprovados passam pelo prêmio, recebem o prêmio, mediante a sua
é sobre a bilheteria, né? Sobre a bilheteria vendida e o valor do prêmio. O valor do prêmio que a gente está colocando na lei é 40 mil UFICs. Por fim, o vereador Felipe Marquesi adiantou os próximos passos dos trâmites deste novo projeto aqui no Legislativo. Estará tramitando pelas comissões, também era necessária audiência pública para que eu pudesse concluir as questões burocráticas na Câmara para poder vir até o plenário e ser votado no plenário que é soberano. Terá a votação dos 33 vereadores dessa casa, que poderão também até mesmo apresentar alguma emenda ou até mesmo discutir o projeto em plenário. Já a segunda audiência pública, que também foi presidida pelo vereador Felipe Marquesi, debateu o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que autoriza o executivo a criar 5 cargos públicos de auditor de controle interno na Prefeitura de Campinas. Logo no início da audiência pública de número 52, o vereador licenciado professor Alberto, atual secretário de Gestão e Controle, abordou a importância deste projeto. Esse é um projeto muito relevante, muito importante, porque nós precisamos cada vez mais dar condições das secretarias realmente poderem desenvolver suas atividades. E o material humano é muito importante. Karina Locatelli, coordenadora de infraestrutura e auditórios da secretaria, disse que o município não terá mais despesas e reforçou a importância da contratação de mais auditores de controle interno. O tipo de ação ela é muito significativa, é muito importante para poder permitir que a gestão atue de forma preventiva e qualifique cada vez mais o trabalho que todos nós estamos arduamente fazendo todos os dias, para que a gente não está criando despesa para o município nesse momento. A criação dos cargos é para garantir a continuidade dos trabalhos, e ele só pode ser provido após o concurso público, após a autorização da despesa com recurso orçamentário, avaliação do comitê gestor e autorização do prefeito. Jaqueline Maciel relatou que a prefeitura possui 7 auditores e que existe a necessidade de contratações. Ativamente, ali na gestão e controle, a gente está em 7 auditores. Para o município de 1.200.000 habitantes, a gente acredita que precisa de mais servidores para a gente ganhar possibilidade, capacidade de atender toda a demanda. Nós somos demandados bastante pelo Tribunal de Contas, O vereador Felipe Marquesi, que presidiu a audiência pública, acredita que o projeto será aprovado em plenário pelos parlamentares. Um projeto muito importante para o nosso município, dessa criação de cargos para os auditores, com certeza vem contribuir, é uma importante função dentro da Prefeitura Municipal e nós sabemos como contribui para o funcionamento da prefeitura, dos processos que chegam ali, de tantos projetos, de tantas situações que passam pelas mãos desses auditores que têm a responsabilidade de poder estar orientando e informando bem o Poder Executivo nas ações, nas tramitações, que com certeza vem ao encontro da população. O vereador Marcelo Silva protocolou o projeto de lei para permitir estabelecimentos comerciais a unificarem informações obrigatórias em apenas uma placa. O projeto de lei número 308 de 2023, que permite que os estabelecimentos comerciais reúnam em uma única placa todas as placas de afixação obrigatória contidas na legislação municipal, foi protocolada pelo vereador Marcelo Silva. A gente sabe que hoje os estabelecimentos comerciais, de acordo com a sua categoria, existem inúmeras placas que têm que ser afixadas, Isso obviamente gera custo, deixa o estabelecimento muito feio. Então a nossa ideia foi o quê? Foi reunir todas essas exigências, todas essas placas em uma determinada placa de um tamanho pequeno, para que você coloque lá no estabelecimento comercial as exigidas pela lei
E aí com isso, né, você reduz o tamanho, você não coloca uma parede só para colocar placa, né? Você reduz num tamanho pequeno todas as placas que são exigidas por lei, deixando o estabelecimento muito mais bonito, muito mais agradável. De acordo com o projeto, os estabelecimentos comerciais poderão optar por colocar as placas de afixação obrigatórias pela legislação municipal em uma placa de acrílico de fácil acesso e visível para todos. Não tem que ficar caçando uma aqui, outra ali, às vezes não cabe todas numa parede, fica espalhados pelo estabelecimento. Você concentrando num determinado local, de acordo com as exigências legais. Para o vereador, esse projeto ainda deixará os estabelecimentos ainda mais bonitos. Obviamente que aquilo deixa mais fácil o acesso, deixa mais bonito, né? E ganha o consumidor, ganha o empresário, ganha todo mundo. E olha só, por meio de um requerimento, o vereador Eduardo Magoga pede informações sobre a carreta do Ceprocamp no distrito de Nova Aparecida. O requerimento número 2440, protocolado pelo vereador Eduardo Magoga, solicita esclarecimentos e informações sobre a carreta do Ceprocamp, que está instalada ao lado do terminal Padre Anchieta, no distrito de Nova Aparecida. E o requerimento foi para saber quantas pessoas se formaram, quais são os cursos que ainda estão em andamento lá na carreta, quais são os cursos que fizeram mais sucesso, né, que foi mais aceito pela população, para que a gente, através dessas informações, a gente também possa fazer as nossas sugestões. O vereador Eduardo Magoga, já preocupado com esta questão da qualificação profissional dos moradores aqui do distrito de Nova Aparecida, em 2022 já havia feito uma indicação que trouxe a carreta do Ceprocamp para cá. Agora, a proposta é que, com os números em mãos, é fazer uma nova indicação para que o distrito tenha uma unidade fixa do Centro de Educação Profissional de Campinas. Como é um distrito longe, que faz divisa com outros municípios, achei super interessante fazer esse pedido da carreta. E ela foi instalada lá o ano passado. No princípio, antes da gente fazer uma indicação precoce de uma unidade, a gente tinha que sentir como que o distrito ia reagir a esse tipo de demanda, de cursos disponíveis. E pelo que eu estou sabendo, foi um sucesso. Então agora ele reforça o pedido da construção de uma unidade física lá no local. Acidentes constantes na Avenida Coaciara, no distrito do Ouro Verde, têm sido um problema para a população. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou indicações à prefeitura para tentar resolver o problema. O documento de número 10.790 de 2023 solicita uma instalação de um semáforo nos cruzamentos da Avenida Coaciara. Na indicação 10.791 do mesmo ano, o vereador pede uma lombada na mesma avenida com a rua Ayanga. Segundo ele, é uma medida que previne abusos de velocidade e, consequentemente, aumenta a segurança dos pedestres, já que as infrações por excesso de velocidade são potenciais causas de acidentes. A Avenida Coaciara fica lá no distrito do Ouro Verde, é uma avenida de grande movimento, de grande fluxo, e ela é arterial de acesso ao corredor BRT Ouro Verde, que é a Avenida Rui Rodrigues. Então dá acesso a diversos bairros ali da região, principalmente o Parque Dom Pedro, o Parque Universitário, o Parque Vista Alegre. Segundo o vereador, a avenida dá acesso a vários bairros aqui da região, que é muito populosa, e tem acontecido vários acidentes em horários de pico. Por isso, ele pede para que sejam implementados redutores de velocidade nos locais. Que é na parte da manhã que as pessoas se deslocam para o trabalho e também muitos utilizam para levar os seus filhos para a escola com van escolar e no horário do retorno. E tem acontecido muitos acidentes naquela região, até por conta da expansão urbana e o adensamento da região. E isso necessita agora, com a evolução da região, também que sejam instalados esses dispositivos para melhorar a segurança e a fluidez do trânsito. A demanda chegou até o vereador após receber vários vídeos de acidentes recentes que aconteceram nos locais indicados. Os próprios moradores e comerciantes da região presenciaram e me apresentaram os vídeos e fotos de acidentes graves que tem nos cruzamentos, inclusive, infelizmente, uma vítima fatal. Então isso é uma medida de extrema urgência e necessária para que a gente mitigue os efeitos lá desse trânsito da região lá e evite, inclusive, que haja novos acidentes. O Câmara Educa, promovido pela Elecamp, a Escola do Legislativo, recebeu mais uma turma para visita aqui, à sede do Legislativo Campineiro. Desta vez, foram os alunos do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Campinas.
Estudar as leis por 4 ou 5 anos. Essa é a dinâmica dos alunos do curso de Direito. Na última edição do Câmara Educa, os futuros advogados, estudantes universitários, puderam conhecer de perto como nascem as leis na sede do Poder Legislativo campineiro. É um prazer, receber os futuros, advogados, futuros juízes, futuros promotores na Casa de Lei da cidade de Campinas, na Casa do Povo, onde são construídas leis e ideias, como eu disse aqui há pouco a eles. Essa ligação entre a Câmara Municipal, todo o processo que a Câmara percorre, o processo institucional que ela percorre para o aluno de direito, é o devido processo legal, é muito importante. Na ocasião da visita, o servidor de carreira da casa falou da função do Poder Legislativo na sua totalidade. O Poder Legislativo, ele é um poder muito importante dentro do município. Ele fiscaliza, elabora as leis, sabe tudo o que acontece dentro do município, qualquer direito ou mesmo obrigação passa aqui pelo Poder Legislativo. Qual é o direito, qual que é a obrigação, como está o orçamento do município, como ele está fiscalizando tudo, os atos do Poder Executivo e principalmente como estão sendo elaboradas as leis no município. Para o servidor público, o interesse pelo conhecimento do legislativo de forma geral tem aumentado. Que vem aumentando bastante assim, a procura e a busca do conhecimento dessa área assim, que era pouco divulgada. O Câmara Educa é uma iniciativa da Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, e do Cerimonial Institucional da Casa de Leis. Uma das funções da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, é aproximar o cidadão do poder legislativo da cidade. Desde que foi criada em 2014, a Elecamp já recebeu cerca de 20 visitas aqui na sede da Câmara dos Vereadores. É um contato muito importante. Hoje nós até conversamos em relação que o aluno ele sai da escola, ali no terceiro colegial, ele não tem uma noção no legislativo, do judiciário, e aí ele adentra aí as faculdades e lá começa a entender mais esse caminho. E no curso de Direito, principalmente a parte constitucional, a parte administrativa, o aluno tem muito nessa cobrança, ele tem que saber das leis, como que funciona, ordinária, complementar. Então é importantíssimo esse passo aqui da Câmara em relação às informações perante tanto a comunidade quanto as crianças, adolescentes e também os universitários, principalmente todos os cursos, mas principalmente do curso de Direito. Além do processo legal, os alunos se aproximaram das outras funções do Poder Legislativo. Nós queremos um pouco mais, que ele entenda o devido processo legal, entenda como funciona o rito das leis, mas que também ele se envolva emocionalmente no sentido de fazer diferença dentro da sociedade. Onde ele estiver, sentado numa mesa de juiz, sentado numa mesa de promotor, sendo advogado ou talvez sendo até vereador, ele cumpra o papel dele, faça com maestria para que possamos realmente ter uma sociedade melhor. E assim, a missão pedagógica da Elecamp vai se cumprindo. Está sendo muito enriquecedor porque a gente tem uma noção teórica e fica muito no imaginário, ou o que é, o que faz, quem faz, onde chega. Quando a gente se depara com a realidade, com a prática, com o dia a dia, a gente fala, uau, que enriquecedor, porque a gente está vendo quem pega o processo, como começa, onde dá origem, até o finalmente virou lei ou não. Isso é grandioso para a gente que está iniciando agora na carreira, começando a estudar para logo mais um concurso, quem sabe estar aqui também. As próximas edições do Câmara Educa serão anunciadas no site da Câmara Municipal. E você pode também se inscrever pelo WhatsApp da Câmara e receber tudo o que acontece em primeira mão. Enquanto isso, os nossos visitantes saem com a percepção ampliada sobre o direito público. Muito inspirador, porque aí você começa a ver quão grandioso, quão gostoso é o dia a dia da prática. Moradores do bairro Bosque das Palmeiras solicitaram apoio dos vereadores para que seja realizada infraestrutura na região. E o presidente Luiz Rossini foi até o local. O bairro é Bosque das Palmeiras, região de Barão Geraldo, em Campinas. O asfalto ainda não chegou por aqui. Conforme os moradores, são mais de 40 anos de espera por uma infraestrutura
que é de direito do cidadão. E a gente sofre muito com tudo isso. As crianças ficam doentes, os idosos, né? Quando não é a poeira, é o barro. E quando acontece da chuva forte vir arrancar e abrir mais os buracos da rua ainda, onde acaba danificando também os veículos. Então o prejuízo, além da saúde, é financeiro também, né? Toda vez que chove aqui é problema da chuva, que a água desce tudo aqui em casa, né? Só que na minha casa não entra, porque a minha casa é mais alta, mas as duas casas do vizinho, ela enche toda vez que chove, né? Porque a água não tem saída e então emboca 3 ruas de cima lá que vem tudo aqui em casa, né? Então desce tudo quando chove, né? O problema da infraestrutura aqui vem de longos e longos anos. Desde quando eu comprei isso aqui, já era uma promessa de nós termos asfalto, mas por uma série de razões não aconteceu. Em seguida, nós começamos as reivindicações e há uns 10 anos atrás, mais ou menos, uns 12 anos, nós começamos a ver uma luz no fundo do túnel através da participação do vereador Rossini, que começou a fazer um acompanhamento e abrir porta para que nós pudéssemos fazer nossas reivindicações. O Rossini passou a nos apoiar em todas as reuniões, todas as prefeituras, em todos os locais da prefeitura, Sanasa, CPFL, onde precisava, o Rossini estava presente nas reuniões. Fizemos aqui um trabalho muito forte, na época querendo o asfalto, de repente, gratuito, não conseguimos, depois nós tentamos uma alternativa para pagamento, fizemos um trabalho muito forte, 78% da população aceitou fazer, mas também por uma série de razões não conseguimos. E agora, dessa vez, parece que nós estamos num caminho promissor. O presidente da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini, esteve no bairro mais uma vez para conferir o estrago feito pelas últimas chuvas e também para conversar de perto com a comunidade. Eu acompanho a luta dos moradores aqui do Bosque das Palmeiras já há alguns anos, né? Inclusive a Associação de Moradores aqui do Bosques das Palmeiras, ela para mim é uma referência, a forma como ela se organiza, e uma das prioridades traçadas pela diretoria há uns anos atrás era a pavimentação. Na ocasião, a perspectiva era fazer através do plano comunitário. Para isso havia a necessidade de ter uma pré-adesão. Então a associação se organizou, dividiram comissão por ruas, e aqui nesse espaço da igreja eles coletaram as pré-adesões. Protocolamos na prefeitura e isso deu start dentro da prefeitura para a elaboração do projeto executivo, porque a pavimentação depende, primeiro, levantamento topográfico, plano altimétrico, dimensionamento de galeria pluvial, e isso fez com que a prefeitura, na Secretaria de Infraestrutura, elaborasse o projeto. O bairro é cortado por um oleoduto e gasoduto e também por uma linha de transmissão. E para fazer obra você precisa ter autorização, né, das empresas que são responsáveis por essas infraestruturas. Isso demorou, isso foi retardando. Só que com o passar do tempo a população cansou de esperar. Na verdade, quando chove aqui é um problema, algumas ruas ficam intransitáveis, né, e quando não chove, um pó, né, até compromete a saúde das pessoas. Os representantes do bairro também estiveram na Câmara Municipal para garantir o apoio dos parlamentares. Eles, mais uma vez, para tentar sensibilizar o governo, se mobilizaram e foram algumas vezes na Câmara de Vereadores. Pediu o apoio da Câmara e na última vez eles entregaram formalmente para a presidência, no caso eu agora como presidente, um documento pedindo a nossa intermediação junto ao prefeito para atender essa demanda. Isso fez com que nós tivéssemos uma reunião na prefeitura e, obviamente, conversei com o secretário de infraestrutura, com o próprio prefeito, vice-prefeito. E a última reunião com a Associação de Moradores ficou combinado o seguinte: a prefeitura ia incluir o Bosque das Palmeiras numa solicitação junto ao governo federal, no novo PAC. E há o compromisso, né, do prefeito, vice-prefeito, de priorizar essa obra. Nós estamos muito esperançosos aí com essa última reunião que tivemos com o prefeito, com o Rossini, né, que escreveu o bairro no PAC, né, então agora está aguardando o retorno dessa verba. Aí eu acho que agora, como dizer, é um começo de uma esperança de longos anos. Nós estamos agora confiantes de que venha realmente esta verba e que esse PAC nos traga o tão sonhado asfalto que nós, né, tanto precisamos, não porque nós queremos, é porque é uma necessidade mesmo. A estrutura geológica daqui
faz com que tenha buracos enormes, intransitáveis, trazendo problema para a criança, para as pessoas de idade, é um terror. Atlético Unidos e o futebol feminino Campinas disputam a grande decisão pelo título neste domingo, pelo 2º Campeonato Municipal de Futebol Feminino Amador de Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas, a partir das 8h40 da manhã. A nossa repórter Luana Galiza foi até os 2 treinos dos times para contar qual a expectativa de cada equipe para a finalíssima da disputa campineira deste ano. Conheça agora os bastidores do Atlético Unidos. Véspera da final do 2º Campeonato Feminino Amador de Campinas e o time Atlético Unidos segue em busca pelo título. Temos a equipe, né, com a melhor artilharia do campeonato também. Entre as 5 melhores artilheiras do campeonato, nós temos 4. Né? Então hoje a gente tem a Aline com 8 gols, tem a Moara com 7, temos a Lulu com 6 gols, temos a Rafinha também, que é uma outra atleta nossa, com 6 gols. Então as meninas acreditaram no projeto, né? E elas vieram se motivando cada vez mais, que é o grande objetivo do líder, porque condição técnica elas já tinham, condição tática também. Nosso grande objetivo é trazer elas para dentro de campo, que é o mais difícil, que a grande maioria não treina, acaba trabalhando e acaba às vezes trabalhando um pouquinho o nosso planejamento, mas até agora vem dado tudo certo e a gente chega bastante acreditado, bastante pé no chão e com bastante humildade para tentar esse título histórico para o Atlético Unidos. A gente vem trabalhando durante o ano, né? O objetivo de chegar na final foi concluído, né? A gente espera poder fazer um grande jogo, vamos jogar com uma grande equipe, é um adversário muito forte, né? A gente espera fazer um ótimo trabalho e tentar sair vencedor dessa partida, né? Durante a competição, o Atlético Unidos acumulou 19 pontos, participando de 7 jogos, com 6 vitórias, 1 empate. No total, o time marcou 45 gols e sofreu 4, ficando com um saldo de 41 gols. O time tem a melhor campanha na classificação geral. E é no domínio da bola que as jogadoras veteranas inspiram e orientam as alunas da escolinha de futebol de base, que faz parte do projeto social do time no bairro São Marcos. Lucimara conta que a expectativa para a partida é grande. Eu estou com a expectativa muito grande, que vai ser um espetáculo de jogo, devido o time do Bonfim ser muito conhecido e a gente também agora, como a gente já conhece um pouco da estrutura delas, o futebol delas, porque eu já joguei contra, vai ser falo para você, vai ser um espetáculo de jogo, como se fosse uma final de uma Copa do Mundo. Josiane, mais conhecida como Lulu, já foi bicampeã sul-americana pelo sub-20 da seleção brasileira e hoje é a atual volante do time e diz estar bem tranquila. Está sendo bom, mais uma experiência, né? A gente nunca para de aprender. Quero convidar, né, toda a comunidade do Jardim São Marcos e região, né, para a gente fazer uma grande festa, como a gente fez no ano passado, onde a gente conseguiu colocar 1.500 pessoas para um jogo de futebol feminino de uma comunidade, né? A gente fechou 7 ônibus aqui, foi algo que as associações, as ONGs aqui jamais viu, que a gente conseguiu unir a comunidade, unir times. Então convoco todos vocês para torcer por nossas meninas, né? Não é o Atlético, né? É a comunidade do São Marcos. A gente sabe o quanto é isso aqui para nossa periferia, o quanto isso traz visibilidade, né? Porque na periferia não tem só criminalidade, na periferia tem muitos talentos e eu acredito que desses talentos aqui já está tendo resultado em mais uma final aí do Municipal de Campinas, e vai lá torcer pra gente, para que a gente possa sair com esse título aí, se Deus quiser. E do outro lado, o futebol feminino Campinas, atual campeão da Taça das Favelas,
está vibrando pela disputa de mais um título neste ano. A nossa equipe foi acompanhar um dia de treino e contar sobre a preparação delas para a final deste domingo. É em clima de descontração que o time de Sangue Vinho treina para a final do 2º Campeonato Amador de Campinas. A equipe está em busca do primeiro título na disputa no estádio Moisés Lucarelli. Foi um campeonato de mais uma experiência, né, que a gente vai jogando o campeonato para ganhar experiência, principalmente para as nossas meninas mais novas. Foi um campeonato muito bom de disputar, que a gente conseguiu pegar experiência e tal. Teve time, sim, que a gente conseguiu bater de frente. Inclusive, a gente ainda acabou saindo com uma derrota. Mas foi um campeonato muito bom de disputar, um campeonato que a gente conseguiu acirrar ali de frente a frente com os outros times. Durante a semifinal que foi realizada aqui na Praça de Esportes do bairro São Bernardo, no dia 25 de novembro, o Futebol Feminino Campinas e o São José ficaram no 1-1, jogo que teve que ser decidido na cobrança dos pênaltis, o que garantiu o time campineiro a vaga para a final. Ao longo da competição, o Futebol Feminino Campinas acumulou 16 pontos. Em 7 jogos, tiveram 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time marcou 27 gols e sofreu 4, ficando com um saldo de 23 gols. A equipe ficou em 3º lugar na classificação geral. Letícia, coordenadora e também uma das centroavantes do projeto Futebol Feminino Campinas, que existe há mais de 30 anos na cidade, e ela comemora a ascensão das mulheres dentro do campo. É uma felicidade muito grande ver a proporção que o futebol feminino tá ganhando, né? Quando eu era mais nova, eu falo, se eu tivesse as oportunidades que tem hoje, quando eu era mais nova, eu seria 1000 vezes mais feliz, mas assim, fico muito feliz que a nova geração está colhendo esses frutos. Campinas está tendo uma ascensão muito grande no futebol feminino, está começando a ter campeonatos novamente competitivos, como era antigamente, que antigamente tinha o Concórdia, tinha o Guarani, tinha a gente, então assim, era bem competitivo, agora também está começando a ser competitivo novamente com o time do Atlético, que está na final agora, o time do São José, o time do Vida Nova. Então, assim, está tendo uma crescente muito grande e eu acho que a cidade só tem a ganhar com isso. Rebeca é meio atacante e aposta na preparação da equipe para ter um bom resultado no jogo. Também estava jogando outros campeonatos, como a Taça das Favelas. Então, esse campeonato é para fechar com chave de ouro, se Deus quiser. Então, isso vai ser muito bom para a gente. E como que você está se preparando aí para domingo, para o jogo? Ter cabeça no lugar, primeiramente, né? E depois treinar bem. Foco que dia 10 a gente tem um longo caminho aí. É o que a gente preza muito aqui, a gente gosta de jogar jogo difícil, né? Porque jogo fácil não tem muita graça, agora a gente vai ter uma pedreira pela frente também. A gente está encarando com seriedade, pés no chão, sabendo que o jogo é disputado dentro das 4 linhas, não tem favoritismo, não tem nada. Então a gente vai com o pé no chão e tentar fazer o melhor que a gente consegue. O resultado aí fica nas mãos de Deus para ver. Então está chegando a hora, é reta final de preparação, você viu aí. Neste domingo tem cobertura completa da TV Câmara Campinas para os 2 jogos da final, hein? No feminino, você viu aí, Atlético Unidos versus o Futebol Feminino Campinas. E no masculino, logo na sequência, a final é entre Granada e Grêmio Cafezinho. E as reportagens sobre os times masculinos você acompanha amanhã aqui no Jornal Câmara Notícia. Bom, para amanhã, quinta-feira, o sol continua aparecendo entre muitas nuvens e a chuva, ela permanece, viu? Sempre ali a partir do início da tarde até o início da noite. A temperatura, ela segue elevada, viu? Então, olha só, mínima de 22 graus, já faz calor, portanto, logo cedo. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas.
O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.